Meu Senhor e meu Pai, envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra. Que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Quando rezamos, falamos com Deus. Quando lemos a Sagrada Escritura, Deus fala conosco. São Jerônimo. 1 Macabeus 7. No ano 151, Demétrios, filho de Seleuco, escapou de Roma e com alguns companheiros alcançou uma cidade marítima, onde se proclamou rei. Quando ele entrou no palácio real de seus pais, o exército se apoderou de Antíoco e de Lisias para conduzi-los a ele. Soube o rei e disse: Não me mostreis a sua face. E o exército os matou, e Demétrio sentou-se no trono que lhe cabia. Todos os traidores e os ímpios de Israel achegaram-se dele sob a chefia de Alcimo, que aspirava a tornar-se sumo sacerdote. Acusaram o povo nesses termos: Judas e seus irmãos mataram todos os teus amigos e nos expulsaram de nosso país. Envia, portanto, agora um homem que possua tua confiança e venha ver em que triste situação nos puseram, a nós e ao país que pertence ao rei, para castigar a eles e a todos os seus partidários. O rei escolheu Baquides, um de seus amigos, então governador além do rio, um dos grandes do reino e fiel ao rei. Enviou com o ímpio Alcimo, a quem destinou o cargo de sumo sacerdote, e deu-lhe ordem de tomar vingança dos filhos de Israel. Partiram, pois, e tomaram o caminho do país de Judá, com um forte exército, enviando a Judas e seus irmãos palavras de paz capciosas. Vendo-os chegar com numerosas tropas, estes não lhe deram ouvido. Houve, todavia, um grupo de escribas que foi ter com Alcimo e Baquides com palavras de justa reivindicação. Esses assídeos, que eram os mais benquistos em Israel, pediam-lhe a paz. Diziam entre si: É um sacerdote da raça de Arão que vem a nós com um exército. Ele não nos fará mal algum. Alcimo trocou com eles palavras de paz e lhes jurou: Não faremos mal, nem a vós, nem a vossos amigos. Acreditaram nele, mas ele apoderou-se de 70 deles e mandou-os matar no mesmo dia, conforme estava escrito. Rios de sangue fizeram correr em torno de Jerusalém, e nem sequer haviam quem os sepultasse. O assombro e o terror apoderaram-se do povo, porque se dizia: Não há entre eles nem verdade nem justiça, depois que violaram o pacto e o juramento que haviam confirmado. Baquides partiu de Jerusalém e instalou seu acampamento em Bet-Zete, onde prendeu e lançou numa grande cisterna muitos desertores de seu exército e algumas pessoas do país. Confiou a terra nas mãos de Alcimo e, deixando-lhe um exército para socorrê-lo, regressou para junto do rei. Entretanto, Alcimo teve que lutar para se impor como sumo sacerdote. Agrupavam-se ao redor dele todos os perturbadores do povo, com os quais ele se tornara senhor da terra de Judá. E foi um tempo doloroso para Israel. Judas viu que o mal que Alcimo e seus cúmplices faziam aos filhos de Israel era pior ainda que o mal praticado pelos gentios. Por isso percorreu ele toda a terra de Judéia, até as fronteiras, vingando-se dos traidores e impedindo-lhes a volta ao país. Vendo Alcimo que Judas com os seus eram mais fortes e reconhecendo sua impotência, ele, em lhes resistir, refugiou-se junto ao rei e acusou-os dos piores crimes. O rei enviou Nicanor, general eminente que detestava e odiava Israel, com ordem de exterminar o povo.
Nicanor partiu para Jerusalém com um exército numeroso e mandou levar a Judas e a seus irmãos falsas palavras de paz. Que não haja guerra entre nós e mim, entre vós e mim. Chegarei somente com um punhado de homens para te ver como amigo. Com efeito, ele chegou e saudaram-se pacificamente, mas seus soldados se achavam prontos para lançarem-se sobre Judas. Todavia Judas estava a par de seus desígnios pérfidos, e Nicanor e afastou-se dele, recusando vê-lo de novo. Reconheceu Nicanor que seu projeto fora descoberto e propôs a Judas uma batalha perto de Capharsalama. Foram mortos do seu exército 500 homens e o resto fugiu para a cidade de Davi. Após o combate, subiu Nicanor ao monte Sião, e os sacerdotes saíram do templo com anciãos do povo, para saudá-lo em espírito de paz e mostrar-lhe o holocausto que se oferecia pelo rei. Ele, porém, escarneceu deles, dirigia-lhes mofas, desprezava-os e falava-os com desdém. Jurando em sua ira, se Judas não me for entregue imediatamente com seu exército, afirmo que logo que estabelecer a paz retornarei e lançarei fogo a esta casa. Partiu depois, todo enfurecido. Então os sacerdotes entraram e, em pé diante do altar e do templo, choraram, dizendo: Fostes vós que escolhestes esse templo para que se invoque nela vosso nome, e para que ela seja uma casa de súplicas de oração pelo vosso povo. Tomai vingança desse homem e de seu exército, que lhe caiam sobre o golpe da espada. Lembrai-vos de suas blasfêmias, e não permitais que eles vivam. Saiu Nicanor de Jerusalém e acampou em Bet-Honor, onde um exército sírio se lhe ajuntou. Judas acampou em Adassá com 3.000 homens e começou a rezar nesses termos. Quando os soldados enviados pelo rei da Síria vos blasfemaram, apareceu o vosso anjo e matou 185.000 homens dentre eles. Do mesmo modo exterminarei hoje esse exército aos nossos olhos, para que os outros saibam que Nicanor insultou o vosso templo e julgai-o segundo sua pérfida. Chocaram-se os exércitos no dia 13 do mês de Adar. O de Nicanor foi vencido e ele foi o primeiro a tombar na luta. Assim que as tropas de Nicanor viram que ele fora morto, largaram as armas e fugiram. Os judeus os perseguiram durante o dia todo, desde Adassá até Gazará, e fizeram soar as trombetas dos sinais. E saíram então os habitantes de todas as aldeias da Judéia e dos arredores para cercar os fugitivos. Estes voltaram de encontro a eles e caíram todos sobre a espada. E não sobrou nem mesmo um dentre eles. Os judeus apoderaram-se de seus despojos, provisões, cortaram a cabeça de Nicanor e a mão direita que lhe orgulhosamente estendera, e suspenderam-nas à vista de Jerusalém. Alegrou-se muito o povo que passou aquele dia em grande regozijo. Decidiu-se que esse dia seria celebrado a cada ano, no dia 13 do mês de Adar. Após isso, a terra de Judá esteve tranquila durante algum tempo. Macabeus 8. Pela voz da fama soube Judas que os romanos eram extremamente poderosos, que se mostravam benevolentes para com seus aliados e que a todos os que recorriam a eles ofereciam sua amizade, porque eram verdadeiramente potentes. Contaram-lhe também seus combates e suas façanhas junto aos gauleses, aos quais haviam vencido e subjugado, como haviam chegado à Espanha para se apoderar das minas de prata e de ouro que ali existem, e como por sua sabedoria e longanimidade eles haviam conciliado todo o país. Por mais que ele fosse afastado deles, como haviam derrotado reis que haviam surgido contra eles das extremidades da terra, e os haviam aniquilado devidamente, enquanto outros lhe pagavam tributo anual. Filipe e Perseus, rei de Ceteus, e outros que se haviam insurgido contra eles, mas também tinham sido derrotados e subjugados. Antíoco, o grande rei da Ásia, marchou para combatê-los com 120 elefantes, cavalaria, carros e um poderoso exército, mas havia sido por eles aniquilado.
Eles o haviam tomado vivo e haviam imposto a ele e aos seus sucessores um grande tributo, a entrega de reféns e a cessão de um território, arrebatando-lhe a Índia, a Média, a Lídia e suas melhores regiões que lhes deram ao rei Eumenes. Os gregos haviam decidido atacá-los para exterminá-los, mas eles o souberam e enviaram um general que os atacou, levando a perecer um grande número. Arrastou ao cativeiro suas mulheres e seus filhos, saqueou e tornou-se senhor do país. Destruiu suas praças fortes e reduziu a servidão que ainda durava. Haviam eles igualmente arruinado e subjugado ao seu domínio os outros reinos e as ilhas que lhe haviam resistido. Por outro lado, conservavam sua proteção a seus amigos e aliados. Estendiam seu poder sobre os reinos vizinhos ou distantes, e todos os que ouviam pronunciar seu nome temiam-nos. Aqueles que eles queriam auxiliar e ver reinar, reinavam com efeito, mas os que eles não queriam eram exilados. Engrandeciam-nos muito. Apesar de tudo isso, ninguém deles trazia diadema, nem se envolvia com púrpura para se engrandecer. Eles tinham estabelecido entre si um conselho supremo em que cada dia 320 conselheiros discutiam assuntos do povo, para governá-lo bem. Cada ano confiava a autoridade suprema a um só homem e comandava em todo o território, e todos obedeciam a um só, sem haver ali entre eles nem inveja nem ciúme. Escolheu Judas a Eupolemo, filho de João, filho de Acós, e Jasão, filho de Eleazar, e enviou-os a Roma para estabelecer amizade e aliança com eles, pedindo-lhes que os libertassem do jugo que os gregos, como estavam vendo, faziam pesar sobre Israel, reduzindo-o à escravidão. Dirigiu-se a eles a Roma, apesar da duração da viagem, e entrando no Senado, onde disseram: Judas, também chamado Macabeu, seus irmãos e todo o povo de Israel nos enviaram até vós para firmar aliança e paz, e para que nos conteis entre vossos amigos e aliados. Essa linguagem agradou os romanos. Eis a cópia da carta que os romanos mandaram gravar sobre as tabuletas de bronze e enviaram a Jerusalém, para ali ficar como memorial de paz e de amizade de sua parte. Prosperidade para sempre aos romanos e ao povo judeu por terra e por mar. Longe deles a espada e o inimigo. Se sobreviver uma guerra contra os romanos ou contra um de seus aliados em todo o império, o povo judeu tome as armas por sua vez conforme o permitirem as circunstâncias, e isso de boa vontade. Não fornecerão aos adversários nem trigo, nem arma, nem dinheiro, nem navios, segundo a decisão dos romanos. Judeus observarão esses contratos sem receber nada em troca. Por outro lado, se for o povo judeu o atacado, os romanos tomaram armas voluntariamente por eles, conforme as circunstâncias o indicarem. E não será fornecido aos combatentes nem trigo, nem armas, nem dinheiro, nem navios, de acordo com a vontade de Roma. E esses contratos serão observados sem fraude. Por essas palavras, os romanos aliaram-se com os judeus. Se uns ou outros contratantes quiserem ajuntar ou subtrair essas cláusulas, farão a proposta, e o que for acrescentado ou tirado será ratificado. Pelo que toca aos danos causados pelo rei Demétrio, eis o que lhe escreveram: Por que fizestes pesar vosso jugo sobre os judeus, nossos amigos e aliados? Se, pois, eles vierem a nós outra vez contra vós, nós lhe faremos justiça e vos combateremos por terra e por mar. 1 Macabeus 9. Soube logo Demétrio do fim de Nicanor e da aniquilação de seu exército, e resolveu enviar pela segunda vez Baquides e Alcimo, à terra da Judéia, com a ala direita de seu exército. Esses tomaram o caminho que leva a Gálgala e acamparam em frente a Mesalote, no distrito de Arbelas. Apoderaram-se da cidade e mataram um grande número de habitantes. No primeiro mês do ano 152, colocaram cerco diante de Jerusalém. Depois eles se apartaram e foram a
Berzete, com 20.000 homens e 2.000 cavaleiros. Judas estava acampado em Elazar, e 3.000 homens de Escol stavam com ele. Todavia, o número considerável de seus adversários ficaram tomados de pânico. Muitos se retiraram do acampamento e por fim ali ficaram, não mais que 800 homens. Verificando Judas a dispersão do seu exército e a iminência do combate, sentiu seu coração angustiado, porque já não tinha tempo para reunir os fugitivos. Consternado, disse aos que tinham ficado: Vamos, ataquemos o inimigo. Talvez possamos combatê-los. Mas eles o desviaram, dizendo: Não conseguiremos. Salvemos-nos antes de nossas vidas agora. Voltaremos depois com nossos irmãos e travaremos a batalha. Mas nesse momento somos muito poucos. Livre-nos Deus, disse Judas, que proceda desse modo e que eu me salve diante deles. Se chegou nossa hora, morramos corajosamente por nossos irmãos e não deixemos uma nódoa sequer em nossa memória. O exército inimigo saiu do acampamento e tomou posição diante deles. A cavalaria se dividiu em 2 batalhões. Os fundibulários e os flecheiros se colocaram à frente e todos os mais valentes postaram-se na primeira fileira. Baquides achava-se na ala direita e, ao som das trombetas, a falange avançou dos 2 lados. Os soldados de Judas tocaram também as trombetas e a terra foi abalada pelo tumulto das armas. O combate se prolongou desde a manhã até a tarde. Viu Judas que Baquides se encontrava à direita com a mais forte porção de seu exército e cercado dos mais corajosos dos seus. Rompeu ele essa ala direita e a perseguiu até a morte de Azotó. Mas a ala esquerda, vendo derrotada a direita, lançou-se atrás nas pegadas de Judas e de seus soldados. O combatente tornou-se mais encarniçado e tanto de um como de outro lado caíram muitos feridos. Judas mesmo caiu morto, e então todos os outros fugiram. Jonatas e Simão recolheram Judas, seu irmão, e o enterraram no sepulcro de seu pai, em Modim. Todo o povo de Israel caiu na desolação e o choro longamente, guardando luto por vários dias, dizendo: Como sucumbiu o valente Salvador de Israel! O restante das façanhas de Judas e seus combates e seus feitos heróicos, atos gloriosos, não foi escrito. Ele é, como efeito, por demais numerosos. Ora, após a morte de Judas, aconteceu que os perversos reapareceram em todas as fronteiras de Israel, e todos os que praticavam o mal deram-se a conhecer. Naqueles dias dominou também uma grande fome, e o país passou para o inimigo, entregando-se a eles. Baquides, por sua vez, escolheu homens ímpios para colocá-los nos postos de comando. Esses procuravam com empenho os amigos de Judas e os conduziam a Baquides, para que se vingasse deles e os escarnecia. A opressão que caiu sobre Israel foi tal que não houve igual desde a época que tinham desaparecido os profetas. Reuniram-se todos os amigos de Judas e disseram a Jonatas: Após a morte de Judas, teu irmão, não há mais ninguém como ele, para opor-se aos nossos inimigos, a Baquides, e aos que odeiam nossa nação. Por isso te escolhemos hoje por chefe para nos conduzir ao combate. A partir dessa hora, Jonatas tomou o comando e assumiu o lugar de seu irmão, Judas. Tendo Baquides conhecimento disso, procurava matá-lo. Mas advertido Jonatas, seu irmão Simão e todos os seus companheiros fugiram para o deserto de Tecoa, onde acamparam junto às águas da cisterna de Asfar. Subiu Baquides num dia de sábado e atravessou o Jordão com todo o seu exército. Nesse interim, Jonatas havia enviado seu irmão, chefe do povo, aos nabateus, seus amigos, rogando-lhes se podiam guardar as suas bagagens, que eram numerosas. Mas os filhos de Iabri saíram da Madabá, apoderaram-se de João e de tudo que tinha e o levaram. Logo em seguida disseram a Jonatas e a seu irmão Simeão que os filhos de Iambri celebravam um grande casamento e traziam Nadabate, com grande polpa, a jovem esposa, filho de um dos maiores príncipes de Canaã. Lembraram-se do sangue de seu irmão João e retiraram-se pela montanha, onde se ocultaram. Erguendo os olhos, eles se puseram de espreita, e eis que um grande tumulto e com grande aparato
O esposo saía com seus amigos e irmãos na direção da noiva, com tamborins, instrumentos de música e grande equipamento. Os companheiros de Jonatas saíram então de seu esconderijo e lançaram-se sobre eles para massacrá-los. Muitos caíram aos seus golpes e os restantes fugiram para a montanha, enquanto os agressores apoderaram-se de seus despojos. Assim a boda transformou-se em luto e o som de suas músicas em lamentação. Desta maneira, os judeus vingaram-se do sangue de seu irmão e voltaram às margens do Jordão. Sobre o Baquides, e num sábado avançou um poderoso exército até a margem do Jordão. Dirigindo-se então a seus companheiros, dizendo-lhes Jonatas: Vamos, pelejemos agora por nossas vidas, porque hoje não é como ontem e anteontem. Eis a batalha diante e atrás de nós, de um lado e do outro do rio Jordão. O pântano e o bosque, não há meio de escapar. Clamai, pois, agora ao céu para nos livrar de nossos inimigos. E travou-se o combate. Jonatas estendeu a mão para ferir Baquides, mas este escapou, retirando-se para trás. Então Jonatas e seus companheiros atiraram-se ao Jordão, e passando a nado para outra margem sem que o inimigo atravessasse atrás deles. Naquele dia, tomaram cerca de 1.000 homens na parte de Baquides. Esse voltou a Jerusalém, edificou fortalezas na Judéia e consolidou com densos muros, portas e fechaduras as fortificações de Jericó. Emaus, Bet-Horor, Betel, Tamnata, Faratom e Tefon, e colocou nelas guarnições para hostilizar Israel. Fortificou igualmente Bet-Sur, Gazara e a fortaleza onde lhe deixou tropas e depósitos de víveres. Tomou como refém os filhos dos dirigentes do país e os manteve presos na fortaleza de Jerusalém. No segundo mês do ano 153, ordenou ao Cimo a derrubar o muro do pátio interior do santuário, e deitando a mão sobre a obra dos profetas, começou por destruí-las. Nesse instante, porém, Alcino foi ferido por Deus e seu plano foi suspenso. Ficou ele com a boca fechada pela paralisia e não pôde mais dizer uma palavra, nem dar ordens relativamente à sua casa. Morreu depois atormentado por grandes sofrimentos. Vendo Baquides essa morte, retirou-se para perto do rei. E a terra de Judá permaneceu em paz durante 2 anos. Mas entre os judeus os maus conspiravam, dizendo: Eis que Jonatas e seus vivem em paz e confiantes. Aproveitemos para chamar Baquides, que os exterminará numa só noite. Foram eles, pois, aconselhá-lo, e ele se pôs a caminho com um grande exército secretamente, enviou cartas aos partidários que ele possuía junto aos judeus para que ele lançassem mão sobre Jonatas e seus companheiros. Mas eles não o conseguiram, porque seu plano tinha sido descoberto. Pelo contrário, 50 de seus principais cabeças de conjuração foram presos e mortos. Quanto a Jonatas, fugiu de Simão e seus partidários até Bet-Bazi, no deserto. Ergueram as suas ruínas e fortificaram-se nelas. Logo que Baquides o soube, reuniu todo o seu exército e foi avisar seus amigos da Judéia. Ele veio acampar defronte de Bet-Bassi, que ele sitiou por muito tempo, construindo máquinas. Jonatas, deixando na cidade seu irmão Simão, ganhou o campo com um pequeno número de homens. Matou Odomer e seus irmãos na sua própria tenda, bem como os filhos de Ziron, e começou a vencer e a crescer em forças. Do outro lado, Simão e seus homens saíram da cidade e incendiaram as máquinas de guerra. Travaram combate com Baquides e foi derrotado por eles. E ficou muito entristecido pela presunção e insucesso de sua tentativa. Por isso mostrou-se irritado contra os maus judeus que o haviam aconselhado a vir à sua terra. Mandou matar a muitos e decidiu voltar a seu país. Sabendo disso, enviou-lhe Jonatas mensageiros para propor-lhe a paz e a devolução dos prisioneiros. Baquides os recebeu, aceitou a proposta e jurou nunca mais tentar nada de mal contra eles.
por todos os dias de sua vida. Restituiu os prisioneiros que havia feito anteriormente na Judéia e voltou a seu país para nunca mais tentar reaparecer junto aos judeus. A espada repousou em Israel. Jonatas deixou a residência de Macamás. Ali começou a julgar o povo e exterminou os ímpios de Israel. Salmo 148. Aleluia! Nos céus louvai o Senhor, louvai-o nas alturas do firmamento. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos. Louvai o sol e lua, louvai-o astros brilhantes. Louvai os céus do céu, e vós, os oceanos dos espaços celestes. Louvem o nome do Senhor, porque Ele mandou e tudo foi criado. Tudo estabeleceu pela eternidade dos séculos. Fixou-lhe uma lei que não será violada. Na terra, louvai o Senhor, cetáceos e todos das profundezas do mar. Fogo e granizo, neve e neblina, vendaval proceloso, dócil às suas ordens. Montanha e colinas, árvores frutíferas, árvores silvestres, feras e rebanhos, répteis e aves, reis da terra e todos os seus povos, príncipes e juízes do mundo, jovens e donzelas, velhos e crianças. Louvem todos o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. Sua majestade transcende a terra e o céu, e conferiu a seu povo um grande poder. Louvem-no todos os seus fiéis, filhos de Israel, povo a ele mais chegado.